Maravilha, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Estamos chegando ao final deste capítulo do Evangelho de Marcos, a qual é a segunda coluna desse projeto, a qual o Senhor nos tem convocado para realizarmos esta grande obra de Atos dos Apóstolos, onde muitos mistérios e revelações estarão por vir, onde muitas coisas estranhas e extraordinárias vão de acontecer. Mas neste momento nós estamos no período primário desta grande obra. Estamos na parte bruta desta obra. E sabemos que toda a parte bruta começa nas suas fundações, nos seus alicerces. E louvado seja o nome do Senhor, que até agora Ele tem nos sustentado, tem me revelado ali a construção de 4 pilares, e esses 4 pilares representam os 4 evangelhos. O primeiro pilar, do Evangelho de Mateus, é a primeira coluna. O segundo pilar, o Evangelho de Marcos, a segunda coluna. Por vir, a terceira coluna do Evangelho de Lucas. E por quarto, a quarta coluna do Evangelho de João, onde nós estaremos com essas 4 colunas já fixadas na profundeza desta terra e em contato com a rocha e ali cravada, para que nenhum vento, nenhuma tempestade, para que nada possa conseguir abalar esta grande obra. Mas nesse momento nós estamos no momento da simplicidade, no momento rústico, onde nós executamos com as ferramentas que nós temos. E nós contamos muito com a oração dos irmãos, porque independente da gravação deste capítulo, deste livro, muitas coisas irão se processar ao longo dos dias, das semanas e dos meses, e nós contamos com a oração dos irmãos. Este momento é um momento muito delicado para mim, onde o meu coração ele não suporta, ele não resiste, não há dureza no meu coração em ler as palavras que irei ler agora. E peço aos irmãos que me desculpem na narração, porque eu não sou narrador profissional, não sou um locutor profissional, mas simplesmente um voluntário. Sou um dos menores, se não bestal, sou o menor dos menores dentro da casa do Senhor e na sua presença. Mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Venha fazer parte desse projeto Atos dos Apóstolos. Venha fazer parte desta comunidade aqui neste canal, onde você vai perceber a diferença da perspectiva de uma palavra revelada, de uma palavra diferenciada e de um conceito contemporâneo para o arrebatamento da igreja e para a vivência de todos os seres humanos em paz aqui no planeta. Então, neste momento, eu quero mostrar para os irmãos que nós estamos sobre uma profecia. Esse trabalho da construção dessas 4 colunas, elas são edificadas sobre uma profecia que o Senhor colocou no meu coração, que é seguir o procedimento, o processo que um dos seus servos do Velho Testamento, chamado Daniel, ele seguiu, e ali ele teve grande êxito, e o Senhor assim nos mostrou: copia e cola, copia e executa, que assim eu farei. Então nós seguimos ali o procedimento de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, 3 vezes ele entregava a sua vida diante do Senhor, para que o Senhor pudesse ajudá-lo a construir, a edificar aquele momento profético, onde todos do seu povo foram beneficiados, e todas as nações, e até o dia de hoje.
E nós, nesse momento, estamos na hora profética, que nós temos dois símbolos. Agora é 12 horas, meio-dia, o período das 12 horas, aonde o sol é a pino forte sobre as nossas cabeças, e esse horário é a hora sexta para o judeu. E nós teremos também o período de encerramento às 18 horas, que é a hora 1/10 para o judeu. Para uma compreensão maior, Daniel orava a sua primeira oração às 9 horas da manhã, que é a terceira hora do dia para o judeu, orava ao meio-dia, que é a sexta hora para o judeu, e encerrava o seu período de oração diária às 18 horas, que é a terceira hora para o judeu. E eu prometo aos irmãos, e já tenho falado isso em todos os vídeos anteriores, chegará um momento que nós iremos abrir esse livro profético de Daniel e iremos dissecar capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que tudo se complete, para que a obra do Senhor possa ser perfeita. E nesse momento eu não posso perder a oportunidade de vos convocar a orar comigo neste momento. Nesse exato momento, sem demagogia, eu digo aos irmãos, é o meu momento profético das 12 horas. Agora estou no período do meio-dia, da sexta hora do dia, onde o calor ele é mais fervoroso, onde a pressão do labor do dia é maior, onde a pressão da sociedade ela aumenta devido à ganância e à angústia de uma produção ou de uma realização. É o momento de mais correria, é o momento do meio-dia. Mas também ao meio-dia existe um momento de respiro, que é o momento do descanso, o momento de se alimentar. E nesse período, Daniel tirava ele para orar ao Senhor e para descansar no Senhor, porque ali ele depositava toda a sua fé. Então, nesse momento, eu chamo e convido a vocês, no momento que você assistir esse vídeo, esse é o seu momento do meio-dia, esse é o momento da hora sexta, o momento profético para a sua vida. Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que possa nos ajudar neste momento. Senhor meu Deus, neste horário profético, nós levantamos a nossa voz, abrimos os nossos lábios e clamamos ao Senhor. Pois essa oração é uma oração mais penetrada, ela é mais focada. Porque é o momento, meu Deus, do meio-dia, onde o sol é a pino, onde o sol ele é mais escaldante, simbolizando, meu Pai, o sofrimento, a dor, a angústia do dia de muitas pessoas neste momento. Mas também representa um momento de descanso e refrigério para aqueles que estão debaixo, meu Pai, das tuas asas, debaixo das tuas mãos protetoras. Neste momento, Senhor Deus, em especial, eu quero sempre colocar diante do teu altar a vida do pai de família, para que o Senhor possa sempre estar o posicionando diante da tua presença. Aquele que saiu pela madrugada para ir labutar, e neste momento agora ele está no período do seu descanso e pode estar usando este momento para ouvir essa oração e está orando. E te peço, Senhor Deus, com uma delicadeza no meu coração, pela vida das tuas filhas, por todas as mulheres, as esposas, as solteiras, as que vivem no lar, as que vivem o tempo todo no lar, que tem esse trabalho que é infinito da zeladoria do seu lar. E muitas delas, além de zelar do seu lar, cuidam dos seus filhos, trabalham fora, retornam e ainda trabalham e tem um gap pequeno de descanso e voltam de novo para o labor.
Mas também nós oramos ao Senhor pelas tuas servas, as tuas filhas que foram separadas para estarem diante da tua presença e te servirem o tempo integral. E da mesma forma nós oramos por aqueles teus servos, teus filhos, que têm a oportunidade de te servir em momento integral. Que o Senhor possa estar continuando, Senhor Deus, dando bom ânimo, para que juntos possamos estar orando pela nossa nação, por todos os países e pelo nosso planeta, e velando, Senhor Deus, pela volta do Senhor Jesus, aonde será feita uma transição em 2 movimentos metafísicos que deixarão as pessoas atônitas e aterrorizadas. A primeira, a ressurreição dos mortos, no abrir e fechar de olhos. E neste mesmo momento, o arrebatamento da tua igreja, e a palavra se cumpre, tirado para fora, e serão levados para uma outra dimensão, para um outro patamar, para um outro lugar, para um outro céu, onde não haverá pranto nem ranger de dentes. Nesta manhã, Senhor Deus, nós queremos depositar esta fé, nesta tarde, nesse período de tarde, nós queremos depositar essa fé. Ó Deus, agregar essa fé ao nosso coração e entregar ao Senhor, meu Pai, a nossa oração, o nosso clamor e pedir ao Senhor, meu Deus, aqueles homens, aquelas mulheres que neste momento estão perambulando pelas ruas, estão famintos, desabrigados, rejeitados, estão à margem de uma sociedade. Meu Deus, toca no coração daqueles que têm condições para assim acolhê-los e o teu nome ser glorificado. Pedimos também, Senhor Deus, pelos jovens, pelas crianças e adolescentes que estão pelas ruas, à mercê, meu Deus, de todo o intempér que existe durante o dia e durante a noite. Nós te pedimos, Senhor Deus, e clamamos ao Senhor, que o Senhor possa também estar indo de encontro aos hospitais, onde há muito clamor e dor. Que o Senhor possa estar indo, Senhor Deus, aos presídios. Que o Senhor possa estar indo às clínicas de recuperações. Que o Senhor possa estar curando as enfermidades. Que o Senhor possa estar dando a oportunidade para que o teu nome possa ser glorificado. Nesse momento, Senhor Deus, nós oramos por estes e te pedimos a tua graça. E também oramos, Senhor Deus, por todos os teus servos, que nesta hora eles gozam a vida de balde, porque assim plantaram e plantam na tua presença. Que o Senhor possa derramar a porção dobrada do teu Espírito, e que esse Espírito possa ser transbordante sobre as outras pessoas, e assim as outras pessoas também transbordarem, e chegar a ter esse pobre necessitado. E também não posso esquecer do meu lar. Meu Pai, impõe as tuas mãos de poder sobre o meu lar, sobre a minha família, meu Deus, sobre a minha esposa, sobre a minha filha, que já labuta, Senhor Deus, sobre a minha esposa, que também está a labutar. Ó Deus, e por todos os meus filhos que já seguiram seus destinos, cada um para o seu caminho. Que o Senhor possa encontrá-los com o teu poder de graça e assim tocá-los no coração e abraçar todos aqueles que fazem parte da minha parentela, que fazem parte da parentela da minha esposa, da tua serva, para que o teu nome venha a ser glorificado. E entra com poder e graça, para que a cura do teu Espírito possa ser sobre a nossa vida. Assim nós oramos, porque o sol é a pino. Agora é um momento de muito calor, de muito fervor, onde muitos desistem, mas acalenta com teu Espírito Santo. Assim nós oramos, nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu convido aos irmãos, aqueles que puderem e têm as suas Bíblias, a sua espada,
a abrirem comigo no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. E se você não tem, que você possa ouvir, porque de todas as palavras que eu falei, estas palavras que serão lidas, elas devem ser palavras que devem ser consideradas como um tesouro neste momento. Porque daqui provém a revelação do Espírito Santo. Iremos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, que nos diz assim: o sermão profético, o princípio das dores. E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, de fronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos como serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer. Mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isto será o princípio de dores. Olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados antes aos presidentes e aos reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que for dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. O sermão profético continua a grande tribulação. Verso 14. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sob o telhado desça para a sua casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fugida
não suceda no inverno, porque aqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que antemão não vos tenho dito tudo isto. O sermão profético continua, a vinda do Filho do Homem, verso 24. Ora, naqueles dias, pois, daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão ver o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O sermão profético continua a vigilância. Verso 32. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se é tarde, e se é à meia-noite, se é o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E estas coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Somente até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nós voltamos a orar ao Senhor. E pedimos, meu Deus, que esta tua palavra, ela possa encontrar lugar no nosso coração, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, aqui no livro dos Sermões, o Senhor traz grandes advertências. No capítulo de Marcos, capítulo 13, o sermão profético e os sinais do fim. O capítulo 13 de Marcos é, sem dúvida, um dos mais solenes, importantes, impactantes, conhecido como o pequeno Apocalipse. Jesus revela aos seus discípulos o que está por vir. A destruição do templo, as perseguições, os falsos cristos,
os sinais extraordinários da sua segunda vinda. E este vídeo também vai nos ensinar e nos mostrar e nos alertar sobre a esperança e nos indicar que o Senhor Jesus sempre está disposto a nos ensinar a ler e a interpretar os seus sinais através do Espírito Santo, mas acima de tudo, nos deixa um comando urgente: vigiai. Pois não se trata de medo, mas de preparação espiritual para o encontro com o Rei, que virá sobre as nuvens com grande poder e glória. E neste momento, se eu, você, nós buscamos entender os tempos atuais à luz das profecias de Cristo, este capítulo é essencial para a nossa jornada de fé. Meus amados irmãos, nós observamos aqui, passando rapidamente sobre os sermãos, e observamos os princípios de dores, dizendo que nesses últimos tempos, a palavra fala dos últimos tempos, e os sinais dos últimos tempos. Eu não sei se muitos de vocês aqui têm a mente expandida e o coração aberto para vocês que observam o que não observam e passem a observar. A natureza, ela mudou. Vai existir uma transição, uma mudança. Vai existir uma passagem de um lugar para o outro. A palavra igreja quer dizer tirado para fora. Existe um povo que será separado deste lugar e ir para fora dessa vibração e deste ambiente. Meus amados irmãos, eu não sei se vocês... Eu já estou com 53 anos de idade no ano de 2026. Eu nunca tinha visto o sol vermelho. O sol de sangue, e às vezes até a lua se torna lua de sangue. Eu nunca vi tantas coisas acontecerem em relação ao sistema atmosférico no nosso planeta. Eu nunca vi tantas mudanças acontecerem como tem acontecido nos últimos 20 anos na minha vida. Eis aqui uma das grandes mudanças, essa tecnologia de comunicação. E isso não é nem o começo para o porvir. Porque eu quero deixar um adendo aqui para os irmãos lá do livro de Apocalipse. 3 testemunhas. 2 testemunhas virão para pregar a palavra do Senhor. E elas pregarão nos 4 cantos da terra. Elas serão andarilhas. Isso levará um tempo. Elas viajarão pelos 4 cantos do planeta e chegará num lugar que elas serão apedrejadas ao vivo e todo mundo vai ver ao mesmo tempo. Qual é a ferramenta que já está pronta para mostrar isso? Está na palma da minha mão. Está na tela do meu laptop, do meu computador, do notebook, do meu tablet. Todas as notícias agora elas percorrem através da internet. Estamos todos conectados. Já existe uma preparação, meus irmãos, para a profecia. E a palavra foi bem claro: cuidado! Muitos virão em meu nome dizendo que são o Cristo. E a palavra fala da grande tribulação que diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve sobre o princípio, desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, sem jamais haverá. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ou ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível for, até os meus escolhidos. Mas vós vedes, eis que antes de mão vos tenho te dito todas essas coisas.
E a palavra fala aqui do sermão profético, a vida do Filho do Homem. E o Senhor fala que a vinda do Senhor Jesus será dessa forma. Naquele dia, hora, depois daquelas aflições, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, as forças que estão nos céus serão abaladas, e então verá o Filho do Homem, vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará todos os seus escolhidos, desde os quatro cantos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Essa é a palavra do Senhor sem discernimento, verdadeira. E nós encerramos com o sermão da vigilância, que diz assim: a vigilância tem um tipo. E o Senhor nos mostra um exemplo. Vigiar é como se fosse um homem partindo para fora da terra, como Jesus veio, passou pela crucificação e saiu da terra e foi para as bodas do Cordeiro, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, que são os anjos, e a cada um a sua obra para realizar, para nos livrar, nos ajudar, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Esse porteiro é o Espírito Santo que é derramado sobre toda a carne. E ele diz de novo: vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da sua casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, na hora que só o nosso Deus, Yeshua HaMashiach, sabe, não vos ache o quê? Dormindo, intertido nas coisas deste mundo. E essas coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Meus amados irmãos, esse período do meio-dia agora, que está antecedendo ao capítulo 14 e o capítulo 15, que encerra o livro de Marcos, aonde o Senhor Jesus já estará sendo preparado para o holocausto. É o momento onde ele nos deixa uma palavra profética de tudo que eu falei: vigiai. Vigiai e orai. As dores, elas estão aí. Eu sinto a dor. A minha esposa sente a dor. A minha filha sente a dor. Os meus filhos sentem a dor. Os meus irmãos em Cristo sentem as suas dores. Os meus amigos sentem dor. Os desconhecidos sentem dor. O mundo geme. E muitas das vezes nem sabe de onde é. Mas eu posso dizer aos irmãos, através da Escritura, através da palavra, que existem duas profecias. A maldição daquele que pecou na sua família, ele te segue até a quarta geração. De geração em geração, a quarta geração. Findou uma quarta geração. Se aquele que está de frente não quebrar a maldição, vai seguir mais 4 gerações. Mas a palavra do Senhor fala, quando naquela geração ela é quebrada, a bênção segue 1000 e milhares de gerações até o dia da volta do Senhor. E nós estamos aqui para vigiar e para orar, para que essas maldições hereditárias, essas maldições vindas de antepassados, passados no nosso caso, na nossa contagem gentílica, nós contamos no máximo o tataravô e a tataravó, e olha lá,
Então, do nosso tátara até agora os nossos pais, e até agora nós que somos pais, a nossa descendência que somos filhos, devemos vigiar. Devemos vigiar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meus amados irmãos, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado. Não é uma pregação direta, é uma explanação da leitura, porque estamos construindo o segundo pilar. E eu fico muito feliz em ver este pilar já pronto, porque nós iremos coroá-lo com a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele será untado com o óleo do Espírito e será aspergido o sangue do Cordeiro para a salvação de muitos. Um pilar já está pronto, você já pode se apoiar nele, já pode ficar de pé, mas agora já tem o segundo pilar, que você também pode se apoiar e ter dois para você se firmar, porque vai ter mais dois, porção dobrada, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim, eu entrego este período com mais oração, porque é o período do meio-dia, é um período difícil. Muitos nem sabem disso, mas é um período árduo do dia, da vida do homem, que está contando nesse fuso horário. Aonde você estiver, preste bem atenção e ore junto comigo e peça ao Senhor. Senhor meu Deus, neste momento, eu, juntamente com aqueles que escutam, eu me coloco diante da tua presença e digo, Senhor, de mim mesmo eu não tenho forças, de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas, Senhor, pela graça maravilhosa do teu Espírito e pela força e porção dobrada da promessa do Senhor Jesus que estaria comigo e conosco até a consumação dos dias, nós nos colocamos de pé, mas seguros e firmes nas tuas mãos, e te suplicamos, não solta, Senhor, porque de nós mesmos nós não temos força. Por isso, nesse momento, nós intercedemos ao Senhor e colocamos neste momento a minha família na tua presença. A família de todos aqueles que proclamam o nome do Senhor com sinceridade e integridade, aplicando os atos dos apóstolos em suas vidas, em seus afazeres. E nós estendemos essa bênção, Senhor Deus, a todos os lares, aos pais de famílias e às mães de famílias, e a vida dos seus filhos como a vida dos nossos filhos. E colocamos também, Senhor Deus, aqueles que estão desgarrados, que não têm um lar, que a rua é o seu lar, que a sua casa é uma marquise e um banco de uma praça. E colocamos os que estão nos hospitais gemendo e gritando por misericórdia. Os que estão em asilos porque foram abandonados. Os que estão presos em clínicas com a esperança da recuperação. E aos que estão, meu Pai, andando como um andarilho para lá e para cá, como uma folha ao vento, que quando nós olhamos, muitas das vezes, muitos de nós passamos de largo. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, nos dê um coração contrito, nos dê esperança, nos dê força, multiplica a nossa fé, multiplica as nossas forças para que nós possamos realizar a tua obra. E que teus filhos que aqui estão orando, que estão te pedindo, essa enfermidade, meu Deus, essa luta com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, a luta dentro do lar, a luta no trabalho, a luta com os amigos, na rua, a peleja do dia, o pedido da porta aberta, o pedido da cura, da libertação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar operando com o teu Espírito Santo e que eu possa sempre estar diminuindo-me diante do Senhor, mas que o teu nome sempre possa estar sendo exaltado para que todos possam ser alcançados. Assim, Senhor Deus, eu faço essa oração, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus e com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo.
Amém e graças a Deus. Meus amados, nesse momento eu me despeço com aquele abraço delicioso no coração, vos deixando a paz do Senhor Jesus como sempre no coração e fazendo aquele pedido humilde, como sempre eu tenho feito. Se você achou interessante, gostou, humildemente eu te peço, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta, porque ela é muito importante para nós entendermos a temperatura do nosso canal e que se essa palavra lida e um pouco da explanação servir para mais alguém, que você possa estar compartilhando. Assim eu peço, porque é como se eu pudesse dizer assim, você faz parte desta obra. Você também tem um pedaço nela. Eu estou fazendo a minha parte e você também pode fazer a sua. Assim eu me despeço com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e com a graça maravilhosa do seu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.